Ficasse de pé. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus para todos, amém, irmão? Amém. Nós iremos falar hoje sobre a justiça de cada um livra a sua alma. Nós vamos ler com os irmãos para a leitura Eclesiastes 12, versículo 13. Está escrito: de tudo que se tem ouvido, ouvi é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor já vem há muito tempo falando para nós que a igreja do Senhor Jesus, ela deve produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que mostram que são diferentes, que são de Deus, porque os filhos de Deus praticam a justiça. Nós sabemos que as obras não salvam, quem salva é o Senhor Jesus. Ele nos garantiu a salvação através do seu sacrifício na cruz. Mas todo salvo, aquele que tem a salvação do Senhor Jesus, ele produz frutos para Deus. Aquele que é de Deus faz as coisas de Deus. E aquele que pratica a justiça, esse é Deus. O que não pratica a justiça, este não é de Deus. E o que nós vamos estudar nessa noite, mais uma vez, é sobre esse assunto. A justiça de cada um livrará sua alma da condenação, livrará sua alma dos problemas, porque a pessoa que pratica a justiça, ele nunca vai perder. Se ele perder alguma coisa material, é ganho para ele, porque está escrito que todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós escrevemos algumas coisas, vamos ler para os irmãos. Na luz das Escrituras aprendemos que todo homem dará conta de si mesmo a Deus, e que a justiça praticada por um homem, por uma pessoa, não pode salvar o outro, que não tem, na verdade, a palavra do Senhor Jesus na sua vida, e nem pratica a justiça. Nós vamos examinar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que a palavra do Senhor, ela precisa ser examinada para nós aprendermos, porque verdadeiramente ela é uma luz. Como está escrito no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Aqui está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10: porque todos devemos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O nosso corpo, na verdade, ele será desfeito, tanto do homem bonito, da mulher bonita, do homem rico ou do pobre, todos igualmente serão desfeitos nos cemitérios. Tem um cemitério que diz assim: aqui todos se igualam. O nosso corpo é apenas um condutor, um veículo. Você usa o seu corpo para quê? As obras praticadas com este corpo é que vai valer. Seremos julgados de acordo com as leis do Senhor, de acordo com a palavra, não de acordo com nenhuma doutrina ou religião. As nossas obras têm que conferir com a palavra. Elas precisam estar em conformidade com as Escrituras para recebermos a salvação da vida eterna, não sermos condenados naquele dia, no dia do juízo final. Então nós lemos que todos vão comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, e cada um vai dar conta
Pois há um registro diante de Deus, no qual está escrito as obras dos seres humanos, dos bilhões de seres humanos que existem no mundo, dos que já existiram, dos que hão de nascer. Cada um é registrado, seus pensamentos, suas palavras, suas obras. Então, se nós praticarmos através do corpo e partirmos com essas obras, será contada naquele dia para o julgamento. Ou será absolvido, ou será condenado. A salvação é garantida para aqueles que praticarem a justiça. Porque, é claro, a pessoa que é salva, o Espírito de Deus que traz a salvação ao corpo, à alma, ao coração do ser humano, ele o leva à obediência. Ele o leva a sentir o que Jesus sentiu. Aí está a diferença. Muitas pessoas dizem, mas eu tenho a Deus, eu sirvo a Deus. Mas se uma pessoa disser que serve a Deus e não andar segundo as Escrituras e não se unir com os demais irmãos, os crentes do mundo todo, ele não serve a Deus. Há pouco tempo uma pessoa ficou triste comigo porque ela disse, eu amo a Deus, mas você não ama, porque o que você nesse exato momento está praticando é contra a palavra de Deus. E Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Como pode uma pessoa dizer que ama a outra e não faz aquilo que agrada a pessoa? Não é isso, irmãos? Então nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus. Todos nós vamos comparecer para prestar uma conta. O pastor não salva, a igreja não salva. As obras também praticadas não salvam. Há pessoas fazendo um montão de obra por aí, sem se enquadrar nas Escrituras. Porque salva é Jesus. Quem dá salvação é Jesus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas a salvação ela é vista na vida da pessoa, na sua mudança, no seu modo de ser, no seu modo de falar, no seu modo de vestir, no seu modo de tratar, negociar, no seu modo de viver no seu lar. O esposo cristão e a esposa cristã são diferentes dos que estão lá fora. Ainda que sejam simples, que sejam humildes, eles são diferentes. Eles não praticam as coisas que lá fora se ensinam. Eles têm temor, têm respeito, eles querem agradar a Deus. Nós vamos ler um pouquinho mais do que nós temos escrito e vamos ver algumas coisas que estão na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a mulher cristã santifica o marido e os filhos, não é? De ambos. Serão santos, porque uma mulher cristã, ou vice-versa, um marido cristão, se tiver filhos não cristãos, ou mulher não cristã, através da sua conduta, o seu lar será santificado, será abençoado. Nós vamos ver como que isso funciona e como isso também pode não dar certo. Porque Paulo falou sobre isso, mas as Escrituras nos mostram que nem todos os lares são abençoados quando alguém é santo e os outros não seguem o exemplo. Nós vamos ver isso nas Escrituras, não é? Mas isso pode e só pode ser se houver ensino no lar, começando pelos que dizem ser cristãos, não é? Porque uma pessoa que diz assim, eu sou cristão, mas no seu lar não dá um testemunho de cristão, os seus filhos menores e maiores não conseguirão ser santos seguindo o exemplo dos pais, porque é natural que filhos pequenos sigam o exemplo dos pais. Quando crescem, vão para os colégios, aí são contaminados com outros filhos cujos pais não ensinam seus filhos no caminho que devem andar, como está escrito no livro de Provérbios. Hoje nós temos um mundo contaminado, um campo de batalha é o mundo que nós vivemos. Nós criamos nossos filhos corretamente no nosso lar. O colégio parece ser uma coisa maravilhosa, mas está cheio de ensinamentos das trevas nos nossos colégios. Veja que o povo de Israel, os judeus, os colégios, as crianças aprendiam a lei de Deus, porque a lei de Deus ela era completa, ela é completa, ela é lei civil, religiosa ao mesmo tempo. As crianças não iam para um colégio pagão, aonde se ensina festa de Halloween, como nós temos hoje no nosso país. O governo é cego, os professores, a maioria são cegos. Isso vem exportado dos Estados Unidos. Lá sim, eles fazem festas bruxas, a Halloween, que é uma festa satânica. E isso hoje é pouco nos nossos colégios. Quer dizer, ensinam
alunos a praticarem injustiça. Nós temos um combate, queremos ensinar nossos filhos a praticar a verdade e a justiça, mas no colégio nós temos a festa de Halloween, em que os alunos são incentivados a se vestir de caveiras, de bruxos e bruxas, para arrumar ponto. Ponto! Eu prefiro ficar sem ponto. Os alunos, os filhos dos irmãos, olha, é preferível você não ter ponto nenhum, porque isso é um ponto amaldiçoado. Mas se eu perder na matéria, se perca na matéria, porque Deus é poderoso para abrir uma porta até para o analfabeto. Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego para aquele que não tem faculdade, aquele que não tem segundo grau, mas aquele que tem temor de Deus. Aleluia. Por isso nós louvamos ao Senhor. A Bíblia diz, para nós temer a Deus, não temais os homens, e nós obedecer ao Senhor, para recebermos as bênçãos do Senhor. Vamos ver então nas Escrituras algumas passagens.